mas com muita sabedoria, coisas que realmente o Espírito de Deus revela ao nosso coração. Mateus capítulo 11, verso 28 até o 30, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Feche seus olhos, Pai, nós queremos te louvar, queremos te pedir, ó Pai, acerca da tua palavra, revelação. Sim. Fala, Deus, ao nosso coração nessa noite. Que eu não siga, ó Pai, um roteiro determinado pelo homem, mas que eu siga, Pai, um roteiro que venha da parte do teu Espírito. Por a tua mão, ó Pai, fala aos nossos corações nessa noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Corrija, ó Deus, nos coloque no caminho, nos posicione, e acima de tudo, ó Pai, fala ao nosso coração, para que o nosso coração tenha um rumo determinado pela tua palavra. Em nome de Jesus, para a glória e honra do teu nome, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, Deus. Eu estava estudando todo o capítulo 11 de Mateus, e a gente vê ali alguns contextos que, embora a gente leia várias vezes, a gente passa desapercebido por ele. Por exemplo, quando você abre o livro de Mateus, capítulo número 11, Jesus está relatando ali um momento do seu ministério em que ele está orientando os seus discípulos. Se você abrir Mateus capítulo 11, no primeiro versículo, você vai ver isso. Depois ele dá algumas orientações, ele faz algo tremendo, que eu acho maravilhoso. Ele vai na região de cada discípulo pregar o Evangelho. É como se ele estivesse dando ao discípulo presente: olha, o Evangelho não vai ficar somente aqui, vai ficar na região de vocês, onde vocês cresceram, onde vocês nasceram, a palavra vai ser espalhada. E é interessante então que você vai desenvolvendo ali a realidade do que está acontecendo. Quando você chega um pouquinho mais na frente, capítulo 11, você vai ver Jesus ele sendo abordado por dois discípulos. João está preso exatamente por algo que hoje a nossa sociedade rejeita, por falar a verdade. Ele está perto de perder a cabeça, de ser decapitado. E eu creio que nesse momento ele não nasce no coração dele, por ser um profeta e saber que o final de um profeta sempre é trágico. Nasce no coração dele algumas dúvidas. E ele então, quando os seus discípulos irem até Jesus, com a seguinte pergunta: vai lá no mestre, pergunta para ele se ele é realmente o Messias ou se nós temos que esperar outro. E Jesus fica na maior calma do mundo, né? Quem sabe ele poderia simplesmente ficar na carroça: você andou tanto tempo comigo, irmão, você viu tanta coisa, viu tanto milagre, por que você está duvidando? E ele então manda um recado para João, confortando o seu coração. Fala para João que os cegos veem, os surdos ouvem, o mudo fala, os leprosos são purificados, e ao pobre é anunciado o Evangelho, que é a principal determinação de Deus para o homem, o Evangelho, as boas novas de Jesus. E é interessante que eles voltem ali. Jesus então começa a olhar para aquela nação e enxergar ela de um ponto de vista totalmente de incredulidade, a ponto de ele dizer: olha, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e em Sidom fosse praticar os mesmos milagres que em ti foram, no século não haveria tanta incredulidade. Jesus, pelo fato de andar nessa terra, mostrar através do seu ministério, porque sempre tinha alguém querendo ver para crer, né? Sempre querendo ver o que Jesus era capaz de fazer. A expectativa era que Jesus fizesse milagres repetitivos, como por exemplo quando ele multiplica os pães e os peixes. Olha que coisa boa, né? Amanhã eu vou precisar trabalhar, eu vou precisar ganhar o meu sustento, porque eu tenho quem multiplica pães e peixes para mim, porque eu tenho quem faz milagres na minha vida, eu não preciso de nada. Então a expectativa era que Jesus repetisse os milagres, mas a realidade é que Jesus, querido, sempre orientou o homem a trabalhar pelo seu nome. Isso é uma coisa que eu gosto desde pequeno, e meus pais falavam para mim: Deus não quer preguiçoso na sua obra, Deus quer homens e mulheres que trabalham. O trabalho sempre foi algo de Deus para a nossa vida. Por exemplo, as pessoas falam, os teólogos falam que o trabalho veio por causa do pecado. Não, Deus fez um jardim ali, o homem vivendo no amor, tudo ia dar, tudo ia crescer, de repente o pecado não entra. Não. Quando Jesus ele faz o jardim do Éden, uma das primeiras ordens para Adão é o quê? Cuidar. Cuidar envolve
envolve serviço, envolve trabalho. Então, o trabalho não é ocasionado por causa do pecado. Agora, o trabalho que você não vê lucro, o trabalho que você trabalha como escravo, esse é por causa do pecado, né? Que não prospera, que não te leva a lugar nenhum. Porque quando Deus está presente em algo que nós fazemos, querido, o pouco com Deus é muito. Nós somos capazes de fazer milagre com o pouco que Deus nos coloca na nossa mão. E é interessante que quando eu olho aqui, eu vejo Jesus então dando essa determinação e mostrando para os discípulos através da sua vida toda uma realidade de trabalho, toda uma realidade de proposta de vida. Jesus então ele começa a mostrar para aquele povo, um povo que já estava cansado. Por exemplo, João, quando manda para Jesus ali 2 discípulos para lhe indagar acerca do seu ministério, quem sabe passava no coração de João uma sugestão, por exemplo, se ele é Jesus, se ele é Deus, por que ele não me livra dessa cadeia? Se ele é Deus, por que ele não me livra da tribulação? Porque a integração nossa é essa. A grande pergunta da humanidade é: por que o justo sofre? Por que Jó teve que passar por aquilo? Por que os discípulos tiveram vidas e foram, alguns até decapitados por amor ao Evangelho? Por que o justo sofre? É porque, uma coisa nós temos que entender: o nosso descanso não é desse mundo. E nós temos um opositor que se chama Satanás, que é inimigo da nossa alma. Que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Ele está a todo momento buscando a quem possa tragar. Não é que nós vamos viver, quem sabe, como diz por aí, com a faca nos dentes, né? Com medo tremendo. Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E se o diabo tem poder, Jesus, o nosso Deus, ele tem todo o poder sobre a face da terra. Ele tem um poder limitado, ele vai até onde Deus permite. Aliás, eu gosto muito da frase de Hernandes Dias Lopes, quando ele disse que o diabo é como uma coleira, um cachorro na coleira de Deus. Ou seja, ele só faz aquilo que Deus permite, nada mais do que aquilo que Deus permite. Mas o grande problema nosso é quando nós damos lado para o diabo agir. Quando nós estamos indo exatamente para o lado oposto daquilo que Deus não quer que nós venhamos realmente ir. E as nossas pernas, os nossos pés são teimosos em sair dos caminhos do Senhor. Enquanto Ele oferece para nós luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho, nós queremos às vezes andar nas trevas, nós queremos ir para o lado do mal, nós queremos ir exatamente para onde Deus não quer que nós venhamos andar. E é interessante então que aqui nasce uma indagação, que é o fechamento de Mateus capítulo 11, né? Nós acabamos de ler aqui, onde Jesus ele vai simplesmente fechar com chave de ouro. Depois de ver todo esse cenário de pessoas que estão contrariadas dentro da cadeia, de pessoas que não se arrependem, todo um cenário de dúvida pertinente àquilo que o Messias veio fazer sobre a face da terra, ele fecha fazendo um convite gracioso. Ele fecha dizendo: olha, vinde a mim. E quando Jesus fala vinde a mim, querido, por exemplo, quando você vai em uma festa, não sei se você alguma vez já ficou assim, atemorizado quando você deu uma festa para alguém e começou a olhar ali: rapaz, a coca está acabando, o salgado está acabando, né? Você programou a festa, mas não programou tanto tipo de pessoas que vinham. Você convidou uma família, mas não sabia que vinha agregados, né? E veio pessoas a mais na festa. É interessante que quando Jesus ele fala vinde a mim, ele tem na sua mão toda a disponibilidade daquilo que nós precisamos para saciar a vontade do outro. Se a alegria ele tem, se é paz ele tem, se é a presença do Espírito Santo de Deus ele tem para nós toda a realidade que nós buscamos nesse mundo. Por isso quando ele fala, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, ou seja, eu tenho na minha mão a possibilidade de mudar a tua realidade. Eu tenho na minha mão a possibilidade de transformar a vida que você está vivendo. E é interessante que quando eu olho aqui, eu vejo um contexto social totalmente cansado. Por exemplo, pessoas que estavam cansadas na época de Jesus. Eu olho para o século atual e denoto a mesma realidade. A mesma coisa está acontecendo, né? O domingo, que às vezes era algo para nós descansar, às vezes você acaba cansando mais, por causa das idas e vindas, por causa daquilo que você vai executar como tarefa. No domingo dá para mim fazer. Ele acaba então se tornando algo cansativo. E eu aprendo uma realidade com Jesus. A realidade que Jesus está falando aqui não é um cansaço físico, não é o cansaço que você toma uma água e mata a sede e pronto. Não é esse cansaço. Jesus aqui ele está falando
de algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. A primeira coisa que eu aprendo aqui, Jesus ele está olhando para um contexto de religião. E ele sabe que antes dele passaram pessoas que fizeram promessas a ponto de deixar no coração de pessoas dúvidas. A ponto de, quando eu olho aqui, eu vejo o irmão com razão se levantando e dizendo: Senhor, tu és o Messias ou havemos de esperar outros? Porque ele foi enganado no passado. Ele colocou a sua expectativa em homens que se dizia que era o Messias e foi frustrado. Ele colocou a sua expectativa na religião e ele foi frustrado. Ele colocou a sua expectativa naquilo que não era Deus e foi frustrado. E quando ele vê alguém como Jesus, que multidões vão após ele para ver os seus milagres, para desfrutar daquilo que ele pode oferecer, João, então, na cadeia agora, traz uma dúvida tremenda, olhando para ele e dizendo: és tu o Messias? Ou seja, a religião tinha causado nele uma desconfiança. Quem sabe você entra aqui, querido, a mesma desconfiança: aqui que a igreja de Deus pode fazer comigo, querido? A igreja de Deus não pode fazer nada por você. Mas Deus que nós servimos, esse pode todas as coisas. A igreja de Deus pode até te dar um caminho para você servir a Deus melhor. O pastor pode até direcionar você, mas com a realidade nessa noite eu falo sem ter que errar. A decisão de trilhar esse caminho é tua. A decisão de andar por onde você vai é tua. A decisão de obedecer os mandamentos de Cristo é tua. Eu não posso pegar ninguém, ou quem sabe colocar os olhos meus 24 horas, até porque a minha visão é limitada. Eu não sou capaz de ver, os irmãos não são capazes de ver. Então, eu aprendo que a nossa questão de responsabilidade ela é individual. A minha responsabilidade é minha com Deus. Aquilo que ninguém está vendo, eu aprendo que o meu Deus, o teu Deus, ele vê todas as coisas. Queridos, nada passa desapercebido. Nada passa tão oculto que nós possamos declarar que ninguém viu, ninguém sabe, mas é um Deus que tudo sabe. Lembra quando Davi pecou com Betseba? Ele achava que está tudo zerado, né? Coloquei Urias na frente da batalha, morreu numa guerra, agora todos pensam que o filho que ela tem agora vai ser meu. Acabou o problema, né? Não vai ser dele, porque ele morreu, agora eu vou criar o filho dele. Acabou o problema. Mas a Bíblia fala que Deus mandou um profeta lá na casa dele. E conta essa história que demorou mais ou menos alguns anos para que o profeta fosse lá. A ponto de Davi ele começar a escrever tudo aquilo que ele passou nesse intervalo, o Salmo 32, o Salmo 51, todo o reflexo de um pecado oculto. Tudo mostrando para nós que não vale a pena ocultar o nosso pecado, que não vale a pena escondermos de Deus, que não vale a pena pecar e pensar que a nossa realidade é uma realidade que se eu faço e ninguém vê, está tudo bem. Enquanto na realidade do meu coração e do teu coração tem que ser tomado de um temor tão grande, a ponto que não é os homens que eu tenho que temer, mas o Deus que está no céu. E Davi ele recebeu uma chocante notícia. Quando o profeta vai lá e começa a narrar uma historinha, até pegar ele, até colocar ele no lugar daquela história. E ele então naquele momento entende que o recado era para ele. Ele se arrepende, se volta para Deus. Foi muito tempo, mas ele achava que ele estava ocultando o seu pecado. E querido, quando nós ocultamos o pecado, quem sofre somos nós. Quando nós deixamos de lado aquilo que nós pensamos que é algo tão natural para Deus, quem sofre somos nós. Porque Davi mesmo vai dizer: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O pecado ele traz algumas consequências. O pecado ele trabalha no meu físico, ele trabalha no meu espiritual, ele trabalha na minha separação com Deus. Então eu me distancio dele por causa do pecado. E é interessante então que quando eu vejo aqui, eu vejo exatamente essa realidade, a realidade de religiosidade, que o povo está vivendo por causa da religião. E aqui eu aprendo algumas coisas. Quando eu abro a Bíblia e eu vejo no livro de Isaías, eu vejo o profeta sendo tomado por Deus, e ali no versículo número 11, capítulo 1, versículo número 11 até o versículo número 16, o profeta vai dizer assim: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, o próprio Deus dizendo: já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrada de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes.
incenso é para a minha abominação. As vossas ruas nobres, os sábados e as convocações das assembleias não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas ruas nobres, as vossas solenidades, a minha alma já odeia, já me são pesadas, já estou cansado de sofrer. Por isso, quando vocês estendem as vossas mãos, escondo de volta os meus olhos, e ainda que multiplique as vossas orações, não ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ao convite de Deus, a sua graça, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, porque o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tratai a causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos do Senhor, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aí ele finaliza dizendo: se quiser e obedecer, comereis o melhor dessa terra, mas se recusar e for rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o diz. Interessante como Isaías está vivendo uma época de completamente tentativa de enganar a Deus, onde as pessoas simplesmente entram para dentro do templo de qualquer forma, e ali é um reflexo da religião que Jesus está vivendo exatamente no Novo Testamento. A religião, aos sacerdotes, era a expectativa do homem, mas quando uma vez por ano o sacerdote entrava dentro do ato para oferecer sacrifício para Deus, a Bíblia fala que por causa do pecado, se ele entrasse totalmente cheio de pecado, ele era fulminado pela glória de Deus, e a expectativa morria ali. Aquelas pessoas que esperavam o ano inteiro para ser perdoadas, olhavam e via simplesmente a realidade se esvaindo por entre os dedos. E é interessante que agora Jesus aparece para de uma vez só transformar a realidade, a ponto que a Bíblia relata que quando ele está entrando em Jerusalém, João, o escritor de João, não João Batista, mas o escritor de João, olha para Jesus entrando e fala: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De uma vez por todas, ele vai mudar toda a realidade, todo o cenário religioso da época. Ele vai cessar toda a oferta que o sacerdote oferecia a Deus, porque agora ele veio de uma forma total e final para morrer pelos nossos pecados e mudar a nossa realidade. Sabe que nós deveríamos estar agora, se não for Jesus, quem sabe na porta do zoológico, né? Querendo pegar um animal para sacrificar. É meu, né? Por causa do nosso pecado. Mas pela sua graça, ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele mudou a nossa realidade. E nós, como livres, podemos nessa noite levantar a nossa mão para o céu, dar a ele o reconhecimento da glória, do poder e toda a honra. Esse mesmo Jesus aqui, querido, agora ele está chamando para si a responsabilidade: vinde a mim. Ou seja, a busca de vocês vai acabar exatamente quando vocês me encontrarem. Vinde a mim. A religião não deu a eles a resposta necessária. Aliás, eu acho interessante uma frase de um homem religioso, né? Ele diz assim: olha, Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Porém, olha só o que a religião ela vai fazer. Ela vai criar um abismo entre Deus. Enquanto Jesus ele é o caminho, a verdade, a vida, a religião ela faz com que um abismo nasça na frente de Deus. Porque se nós não formos por via normal, que é Jesus, nós não vamos encontrar Deus através da religião. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Ele senão por Ele mesmo. Então Ele, querido, é o nosso caminho. Não vale a pena, às vezes, nós olharmos para uma religião mais atraente, achando que nela nós vamos encontrar a resposta para a nossa vida. Se nós não encontrarmos em Deus, nós vamos vagar por esse mundo cheio de dúvidas no nosso coração. E é interessante então aqui que eu aprendo exatamente essa realidade. Eu aprendo exatamente essa normalidade, né? Quanto à comunhão, à descanso, a consolo, a fé, a liberdade. Somente Jesus, Ele é capaz de dar essa realidade para nós. Somente Ele é capaz de cessar a nossa busca, a nossa procura em Deus. E é interessante que, se Jesus é a ponte que nos liga
Deus, a religiosidade é o abismo que nos separa, né? Segundo Lando e Garcês. Então, querido, se você não encontrar Deus através de Cristo, você não encontra em lugar nenhum. Somente Ele, somente através dele, Atos 4, versículo 12, somente o nome dele é capaz de salvar. E é interessante que, quando eu olho aqui, eu vejo exatamente algumas coisas que faz complicando na religião. A primeira coisa que eu aprendo, promessas não cumpridas. Quantas promessas, né? Quem sabe não da parte de Deus, porque quando é de Deus, você pode esperar confiadamente. Porque a Bíblia vai nos dizer que aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Aquele que prometeu tem poder sobre a sua palavra, e a sua palavra não volta vazia. Aquele que prometeu, ele tem o poder de mover céus e terras para cumprir os seus desígnios sobre a nossa vida. Mas há promessas que não se cumprem porque não vem da parte de Deus. E nós frustramos o nosso coração, porque nós pegamos aquilo como uma verdade. Quantas pessoas simplesmente ao entrar numa religião, ele entra com a proposta de que ali todo o teu problema vai ser resolvido. Quando na realidade, querido, o maior problema nosso já foi fincado lá na cruz, que foi os nossos pecados. A nossa realidade lá na cruz, ela está zerada, porque um justo ousou entrar nos atos dos átomos e ali oferecer por nosso sacrifício pelas nossas vidas. E às vezes a grande referência que nós temos de religião é a religião que resolve tudo. Nós temos religiões para todos os gostos. Nós temos religiões e denominação para todas as maneiras que você quiser. Ah, pastor, eu não acredito que não conforme com esse ensino aqui da igreja. Você vai achar uma igreja que não tem esse ensino. Você vai achar a igreja até que não seja bíblica, mas fala que realmente é bíblica. Você vai achar a igreja que rasgou a Bíblia. Para quê? Para que o pecado fosse normalizado. Por exemplo, você vai achar a igreja inclusiva, né? Que a igreja, a homossexualidade é algo normal. Você vai achar. Mas agora, entre ir para o céu, viver na vida que você está, ou não ir, há um abismo muito grande. Porque para ir a Deus, querido, nós temos que mudar a nossa atitude. Para ir para o céu, nós temos que mudar a nossa forma de andar. E se nós estamos dentro da igreja apenas para ouvir uma boa palavra, apenas uma palavra de consolo, nós estamos no lugar errado. Porque a igreja é um lugar que nós estamos preparando para que quando o trombeta tocar, nós estamos com certeza também sendo levados para o céu naquele dia. Igreja, ela nos fala exatamente disso. Ela não fala apenas um lugar, um clubinho, onde eu posso congregar, algumas pessoas agradáveis que eu abraço, né, que são meus amigos. Não, aqui é lugar de preparação, onde a palavra ela transforma a nossa vida. E nós precisamos exatamente disso. Nós precisamos que as promessas de Deus na nossa vida seja algo realmente real. Porque quando elas são falsas, quando não são verdadeiras, cansa o ciclo repetitivo de coisas que não acontecem, cansa o ciclo repetitivo de vão trazer na minha alma a paz que eu estou procurando, cansa, querido. Mas quando nós encontramos em Deus tudo aquilo que nós precisamos, nós podemos então caminhar e correr para o alto que nos está proposto. Há uma vitória para nós. E é interessante aqui que eu posso ver exatamente essa realidade de cansaço naquela época. Outra coisa também que eu aprendo acerca que às vezes nós podemos aprender a viver de uma forma diferente, é exatamente a preocupação excessiva com o dia de amanhã. E quando a Bíblia está falando para nós, olha, cada dia basta o seu mal, nós já estamos sofrendo com o dia de amanhã. Nós já estamos sofrendo com os clientes que vai nos chamar amanhã, com os problemas que vai vir na nossa mão amanhã, com a família que já está dando problema no amanhã. Se acontecer dessa forma, e minha expectativa foi essa, mas aconteceu dessa forma. Sabe qual é o grande problema nosso, querido? Quando nós estamos desconfiando do dia de amanhã, nós estamos falando para Deus em alta condição: Deus, eu não confio na tua provisão. Eu não tenho fé que o Senhor vai cuidar de mim. Querido, saiba da verdade: Deus já está no amanhã. Deus já está trabalhando na tua vida no amanhã. Deus já está programando o teu dia do jeito que Ele quer. E a tua preocupação não vai mudar nada na tua realidade do amanhã. Só vai aumentar mais preocupação, só vai aumentar, quem sabe, mais coisa dentro do teu coração. Deus está chamando você para que você entregue o teu caminho a Ele. Deus está chamando você para que você entregue o teu amanhã a Ele. A vida, querido, nós estamos dando de cuidar dele agora no momento. Mas se Deus vai querer também, o plano de vida acaba isso aqui tudo, e
todo, passamos dessa para maior, para o melhor. Então, querido, nós precisamos entender essa realidade. A realidade do cuidado de Deus, que Ele está cuidando de nós, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas as vossas petições sejam todas elas conhecidas diante de Deus. Sabe o que Deus está nos ofertando aqui nessa noite? Em vez de preocupar, orar. Em vez de preocupar com o dia de amanhã, colocar o dia de amanhã na presença dEle. Pai, eu entrego a Ti o meu amanhã. Pai, eu entrego a Ti a minha casa. Pai, eu entrego a Ti a minha família. Pai, eu entrego a Ti o meu trabalho. Pai, eu entrego a Ti os meus clientes. Pai, eu entrego a Ti o meu trabalho. E Deus, Ele vai fazendo. Deus, Ele vai transformando. Deus, Ele vai mudando realidades. Deus, Ele vai fazendo conforme a sua vontade. Porque Ele é poderoso para fazer. Ele é Deus que transforma. Ele é Deus que realiza. Ele é Deus que faz. E parece que é humanamente impossível, né? Pedir para não se preocupar com o dia de amanhã. Nós preocupamos sim com o nosso futuro. O que nós temos que fazer no nosso futuro é programar ele. É fazer, amanhã eu vou fazer a melhor faculdade. Amanhã eu vou estudar na melhor escola. Amanhã eu vou fazer um curso e vou me tornar especialista na minha área. Nós temos que fazer é isso. Quando na realidade nós estamos olhando para quê? Para a crise. Nós estamos olhando para quê? Para esse governo, né? Quer sofrer, olha para ele, irmão. Você vai sofrer muito. Agora, se você não quiser sofrer, olha para o nosso autor e consumador da fé. Tem na sua mão toda a nossa vida programada. Ele sabe o dia de cada um aqui. E não pense você que a tua vida é tão insignificante a ponto de Deus não cuidar dela. A ponto de Deus não saber do teu amanhã. A ponto de Deus não programar a tua vida. Deus já sabe de tudo. Deus já sabe de tudo. Cada erro, cada escorregada que nós vamos dar. Como diz um colega meu, cada presepada que nós vamos dar. Né? Deus já sabe de tudo. E mesmo assim, Ele resolveu nos amar. Mesmo assim, Ele resolveu cuidar de cada um de nós. Essa é a realidade de um Deus que transforma. E quando eu olho aqui, eu vejo exatamente esse povo preocupado. Mesmo com Jesus entre eles, fisicamente, corporalmente, esse povo está exatamente nessa realidade. Eu aprendo que outra coisa também que nos causa preocupação, essa é um pouquinho mais forte, é exatamente a tristeza causada por causa do pecado não confessado. É a tristeza causada por aquilo que eu quero mudar. É a tristeza por aquilo que eu quero mudar. Então, na realidade, Deus quer mudar as nossas realidades. Deus quer mudar as nossas guerras. Querido, envolva Deus na tua guerra. Deus não dou conta. Mas se o Senhor agir conforme o teu poder, não vai ficar nada de pé. Vai cair por terra em nome de Jesus. Eu não consigo. Ele sabe o que eu acho também de Deus? É porque Ele olha para nós e vê os nossos esforços de continuar em pé, embora os nossos pecados. Ele olha para nós e considera exatamente a nossa realidade, embora a nossa forma de andar, a nossa forma de viver, embora, quem sabe, a nossa vida que às vezes mais escorrega que estamos de pé, e mesmo assim a graça, a misericórdia, ainda está disponível dizendo: vem, arrependa, muda a realidade, transforma no coração, deixa eu fazer a tua vida. Esse Deus não desiste, meu. Embora nós temos muito motivo dado a Ele, para que Ele olhe para nós e fale: não, esse não tem mais jeito. Porque o grande problema da humanidade, do homem, é exatamente esse. Você olha para o homem e fala: rapaz, esse aí não tem mais jeito. Sabe? Quando você oferece ajuda, você estende a mão e fala: olha, estou estendendo a mão para você. E olha assim, vê a mão levantada e fala: não, agora não. Deixa eu aqui um pouquinho a mais no fundo do meu poço. Deixa eu aqui um pouquinho a mais o problema que eu estou vivendo. Não. O problema maior é quando a pessoa ainda não é capaz de reconhecer que precisa de alguém para ajudá-la, que precisa de dar um grito de socorro e falar: não, a minha vida está sendo destruída e eu estou achando tudo normal, tudo natural. Sabe o que aconteceu com o filho pródigo quando ele vai viver naquela vida e a Bíblia fala que acaba todo o seu dinheiro e ele olha para os empregados do pai dele e fala assim: olha, os empregados do meu pai vivem melhor que eu, tem mais do que eu. Sabe o que a Bíblia fala? Havia apenas um degrau dentro do poço que ele estava. E é exatamente o lugar que ele cai, caindo para dentro de si, ou seja, olhando para a sua realidade, olhando para a vida que ele está vivendo. Ele volta
Mesmo que meu pai me aceitar como apenas um dos funcionários, eu já estou no lucro. Porque meu pai sabe valorizar os funcionários que ele tem. Ah, se eu vou chegar ali, meu pai falar para o filho, eu vou te aceitar. Mas se você fazer isso de novo, quando ele chega, tem uma festa preparada. É a graça, a misericórdia de Deus em ação, surpreendendo o coração do homem muito mais além daquilo que nós podemos imaginar. Porque o nosso Deus, querido, ele sempre tem mais. Ele sempre tem mais do que nós podemos oferecer. E o grande problema nosso é quando nós baseamos as nossas expectativas no homem que é falho, no homem que trai, no homem que engana, no homem que não cumpre promessa. E quando eu olho para Deus, eu vejo tudo o oposto naquilo que Deus realmente pode fazer por nós. Ele cumpre as suas promessas, ele nunca falha, ele é fiel, conforme Timóteo 2,13. Ele é um Deus que cumpre as suas palavras, ele é um Deus que tem amor de sobra, e até mesmo passando um pouco mais. Porque Paulo mesmo, ele vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde tinha tudo para ele dar errado, Deus manifestou a sua misericórdia sobre a sua vida e transformou a sua realidade. Esse é o Deus que nós servimos. Inclusive, o irmãozinho que vive hoje, né, que eu falei que aceitou Jesus poucos minutos antes, aí o irmãozinho me passa um zap falando, pastor, ele está muito ruim. Está muito ruim, não está aguentando nem andar, está cheio de dores, mas a gente vai aí, vamos ficar na próxima. Vai vir com testemunhar, se Deus quiser. Eu quero que a igreja ore pela vida dele. E outra coisa que eu aprendo com relação àquilo que causa cansaço, uma alma adoecida por não buscar a Deus, uma alma que simplesmente colocou na sua realidade o firme desejo de achar que no mundo ela pode encontrar aquilo que realmente pode saciar a sua alma. Salomão, ele passou por uma experiência grande na sua vida. Ele foi um dos homens, querido, que teve tudo aquilo que nós almejamos nessa terra. Foi um dos homens mais ricos sobre a terra, porque Deus falou assim: olha, Salomão, porque você não pediu a riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu sabedoria para governar sobre este povo. Eu vou fazer você o homem mais inteligente, sábio e rico dessa terra. Deus deu a ele tudo aquilo que prometeu a ele. Aquele homem tinha 800 concubinas, aquele homem tinha reinos, tinha sabedoria, tinha um reino organizado no mínimo detalhe. Deus havia dado a ele sabedoria. Mas quando ele chega no final da vida dele, de olhar para trás e ver tudo aquilo que ele desfrutou, ele simplesmente reconheceu um vazio que havia dentro do coração dele, porque não tinha Deus. Ele fala: olha, tudo que eu vivi é vaidade, se o princípio não for temer a Deus. Se o homem não tiver Deus, tudo aquilo que ele viveu sobre a terra nada mais é do que uma experiência frustrante de alguém que passou sobre a terra e se enganou dia após dia com realidades que não mudou o seu coração. E quando eu vejo aqui em Salomão, o grande problema nosso é que nós tentamos temar contra a realidade de homens. Eu conheci uma colega de trabalho uma vez, e eu achava interessante, uma menina nova, e quando eu ia dar uns conselhos para ela assim, ela não sentava e me olhando. Eu falava assim: rapaz, você deve estar rindo dos conselhos meus, né? Ela falou: não, eu gosto de aprender com os mais velhos, porque vai me dar muita coisa na minha vida. E às vezes o grande problema nosso é que nós queremos provar para os mais velhos que isso está errado. Principalmente os jovens: não, você está falando isso para mim, mas eu vou mostrar para você que você está errado. Querido, a experiência de alguém que tem os cabelos brancos, né, meu amigo? Nunca deve ser desprezado. A experiência, porque ela vale muito mais do que simplesmente inteligência emocional. Porque hoje você vê na internet alguém que faz um cursinho, que estuda, aí está ali com 23 anos, 24 anos, dando conselho para não sei quantos, mentoria, quer me ensinar. Você vai olhar, você vai ver que não tem nada de sabedoria, não tem nada de Deus na sua vida. E eu aprendo que somente a sabedoria vindo de Deus é a sabedoria realmente que transforma a nossa realidade. Então, entre inteligência e experiência, prefiro a experiência. Prefiro quem já passou pelas mesmas realidades que você está vivendo. Prefiro ouvir quem já passou pelos dissabores da vida. Quem já realmente, no meio do dissabor, mudou de realidade. Porque tem aquele que leva na cabeça, você olha e está do mesmo jeito, ele quer te aconselhar. Né? Ele continua levando na cabeça, mas tem os conselhos que eu vou te passar. Como levar na cabeça e ser extinção.
busque sabedoria. Deus, Ele dá sabedoria, Ele não lança nos nossos rostos. E se é uma coisa que eu tenho buscado em Deus continuamente, é exatamente essa realidade. A realidade de buscar em Deus sabedoria. Porque no homem você pode até ter experiência, mas em Deus a sabedoria, a realidade, a mudança, somente Deus pode ocasionar no nosso coração. Nós precisamos, querido, a cada dia buscar essa realidade. E é interessante aqui que eu vejo exatamente uma realidade de um povo que está buscando essa realidade, mas alguns, por não buscar a sua realidade em Deus, adoece a alma. E a alma é facilmente adoecida longe de Deus, porque o pecado ele tem essa característica, entendeu? A característica de simplesmente destruir a alma do homem. Então, eu olho aqui e eu vejo outra coisa também que tem causado muito cansaço nesse século que nós vivemos. Cenário repetitivo. As mesmas coisas acontecendo sem nenhuma mudança. Os mesmos problemas se repetindo sem nenhuma mudança. Lembra daquele povo de Israel quando sai do Egito? E Moisés está guiando aquele povo. E a Bíblia fala que aquele povo está 40 anos no deserto. Querido, aquele deserto, conforme estudiosos mesmo dizem, era um deserto para ser atravessado em 2 semanas. Não era um deserto muito extenso. Era um deserto que em 14 dias as pessoas atravessavam ele. Mas sabe o que Deus queria revelar? Deus Deuteronômio 8, capítulo 8:2. A Bíblia fala que foi para isso que Deus tirou você de lá, para revelar o que tinha no seu coração. E no meio do deserto, querido, a coisa mais fácil que tem é revelar aquilo que tem no coração. Quando as coisas não dão certo, a gente põe para fora aquilo que está dentro de nós. A gente demonstra a nossa verdadeira realidade. E Deus então deixa aquele povo de 40 anos, vendo o mesmo cenário, né? Quem sabe olhar, rapaz, já passei perto desse cactus aqui umas 15 vezes, né? Rapaz, eu já passei perto desse lugarzinho aqui, essa cobra aqui, eu já vi ela 200 vezes aqui passando por ela. É a mesma cobra. E aquele povo andando 40 anos no deserto. E Deus tratando aquele povo. Às vezes, o que impede nós de recebermos a bênção de Deus é exatamente um coração duro. É um coração de dura serviço. É um coração que não quer nada com Deus, que não quer mudar a realidade, que olha para essa realidade infame de pecado repetitivo, de vida repetitiva, de cenário repetitivo e continua no mesmo estado. Nós tínhamos, querido, em vez de fazer a oração todo dia pedindo, nós tínhamos que ter pelo menos 10 minutos por dia fazendo uma oração de arrependimento. Deus me perdoa, porque eu sou pecador. Pastor, mas eu não pequei. Não, mas pelo menos você tem um crédito para que você pecar, você já orou, pedindo perdão. Nós temos em todo momento, porque os nossos olhos eles pecam, as nossas palavras nos fazem errar, os nossos pensamentos nos fazem pecar, as nossas atitudes é a atitude de pessoas que realmente carecem da graça e da misericórdia de Deus. E a Bíblia fala que nós somos constituídos em pecado, nós erramos todo momento, nós carecemos dessa graça e dessa misericórdia. Enquanto aquele povo não aprendeu no deserto, eles não chegaram do outro lado. E a Bíblia fala que chega do outro lado poucos, porque se há algo que Deus não aguenta é murmuração. Se há um pecado que Deus não tolera, é você ficar a vida inteira só reclamando. Já conviveu com pessoas de cheio? Só reclama até daquilo que está bom, mas poderia ser melhor. Está melhor, mas poderia ter um grau a mais, poderia ser um pouquinho a mais à frente. A comida aqui está boa, o feijão está bom, o arroz está bom, o bife está bom, mas você pôs um pouquinho de sal aqui no quiabo. Muito bom quiabo, esse quiabo de lá. É bom que você nem bata, né? Então assim, a gente sempre tem um motivo para reclamar, já viu? Sempre tem um motivo. Um motivo para lamuriar, para reclamar. Não estou falando que é errado reclamar, não. Estou falando que é a constância da reclamação. A mesmice da reclamação. Levaram uma vida de reclamação o tempo inteiro. Aí que está o erro. E aquele povo que olhava lá para o Egito, esquecia até que foi escravo, mas lembrava que tinha cebola, né? Que saudade da cebola do Egito. Esqueceram que foram escravos, esqueceram que foram torturados, esqueceram que 400 anos foram esquecidos ali no deserto, esqueceram que gerações passaram ali, e eles viveram naquele lugar sem conhecer a terra natal deles, mesmo sabendo que o corria no seu sangue, na sua veia, era sangue de hebreu. E mesmo assim, aquele povo sai do Egito, agora saindo em direção à bênção de Deus.
Rapaz, Canaã é logo ali, já cantou de jeito? Canaã é logo ali. Ele sabe que vai encontrar Canaã do outro lado. Eles vão cantar o hino da vitória, mas eles preferem olhar para trás e lembrar que tinha alguma coisa boa. Tinha alguma coisa boa. Deus me tirou lá do Egito, eu corri desse deserto aqui, e eu estou soldado da cebola, eu estou soldado do chicote do meu ombro, eu estou soldado da mão pesada do faraó, mas eu estou soldado da coisa treinaça. Já viu? O crente, às vezes, ele está dentro da igreja, estudando de coisas que Deus tem dado a ele ainda olha para o mundo ainda com saudosismo, ainda olha para o mundo ainda lembrando de alguma coisa boa, querido. O final de quem está no mundo é inferno. Mesmo que a gente viva coisa boa no mundo sem Jesus, o final é ir para o inferno. Então não vale nada de bom. Tem prazer? Tem alegria? Tem coisas momentâneas? Tem. Mas o salário do pecado é a morte. E a morte é separação de Deus. A morte é separação de Deus. Não vale a pena viver nesse mundo dessa forma. E é interessante então que esse povo então estava cansado, lamuriava, cansado acerca da realidade, né? De uma realidade frustrante que vivia. E ele simplesmente olhava para tudo isso e simplesmente falava daquela experiência de vida como se fosse a experiência melhor que eles já obtiveram. Desprezava todo o cuidado de Deus. A nuvem de fogo durante a noite. O deserto é um lugar que à noite faz um frio escaldante. Mas durante o dia o calor é intenso. Aí vinha a nuvem de Deus, tampando aquele povo. O cuidado de Deus. Aí chovia colorido do céu. Eu vou ir na casa comprar um sapato? Precisava. O sapato durava 40 anos. E ainda crescia no pé, de acordo com o pé ia crescendo. Deus cuidava de cada detalhe, de cada roupa. Eu fico pensando, esse povo se tomar banho 40 anos. Deus cuidava também. Mas mesmo assim, em vez de eles focarem no cuidado de Deus, eles focavam na falta. Querido, enquanto nós focarmos na falta, nós vamos ter uma palavra de condenação. E falta é uma coisa que nós sempre vamos ter. Porque eu não sei você, mas no meu coração sempre pega alguma coisa a mais. Eu trabalho hoje, eu já tenho que trabalhar amanhã porque eu tenho outra coisa para pagar, eu tenho outra coisa para comprar. E a vida vai dessa forma, né? João Pinto está na minha porta toda hora. Né? Então assim, sempre tem uma falta, sempre tem uma coisa que você quer comprar. Você olha na Shopee e você fala, vai comprar isso de cabeça, isso aí é bom, não é? Tem coisa que você compra que você nem usa, mas você compra, né? Não é? Então assim, aí vai vivendo um ciclo, vai vivendo um ciclo repetitivo. E enquanto nós focarmos na falta, o nosso coração, ele vai murmurar. Por isso que Paulo ele vai dizer, olha, aprendi a estar contente em qualquer circunstância, sem ter muito, sem ter pouco, mas aprendi a reconhecer que Deus, ele supre todas as coisas. Por isso o coração dele era alegre, por isso ele não focava na falta, por isso ele não reclamava daquilo que ele não tinha. Por isso, querido, que o homem que vai relatar em Romanos capítulo 8, acerca de tudo aquilo que ele enfrentou, ele ainda assim ainda tem nos seus lábios uma palavra de louvor a Deus. E o grande problema nosso é exatamente isso, que a gente sempre vai olhar para as experiências negativas da vida. A gente sempre vai olhar para as faltas, para as perdas. Podia ser dessa forma. Porque Deus não fez desse jeito. Querido, o roteiro que Deus tem desenhado na nossa vida, ele só tem algumas influências quando nós oramos, quando a gente pede, quando a gente clama a Deus. Por exemplo, quando Deus mudou a realidade de Ezequias, que estava na beira da morte. Só algumas mudanças dessa forma. O roteiro sempre vai prevalecer o roteiro de Deus. Sempre, no final, vai prevalecer a sua vontade. E nós temos que aprender a realidade da nossa vida. A sua vontade é perfeita, agradável e perfeita na nossa vida. Ele não precisa de conselho nosso. Ele não precisa de olhar para mim e falar, mas como é que você quer que eu faça isso aqui amanhã? Como é que você quer que eu... Querido, eu posso acordar amanhã e ligar a Libra, né? Libra. E ela não pegar. Eu queria, por exemplo, isso na minha vida. É Deus o trabalho. Já viu que o carro queima, você põe lá funcionando, você vai pegar o dia não funciona mais. A bateria descarregou, deu algum problema. Por quê? Porque as coisas não saem como nós programamos. Mas cabe a nós orar, interceder, confiar nas promessas daquele que cuida da nossa vida. Confiar naquele que transforma a nossa realidade, que transforma o nosso coração,
esperando a morte chegar e desprovido, quem sabe, da presença de Deus na sua vida. Não, Deus estava com ele no caso. O coração dele começou a duvidar, será que é esse mesmo? Porque se fosse ele, dava uma palavra, dava um brado, e as portas das cadeias abriam. Mas sabe que às vezes nós não entendemos, querido? Tem coisas que não vai acontecer aqui, porque Deus tem algo celestial para nós incomparavelmente melhor. Tem algo para nós incomparavelmente melhor, algo tremendo para a nossa vida. Não é conforme nós projetamos, não é conforme nós programamos, mas é a vontade de Deus. E eu creio que se muitas vezes a vontade de nós prometecesse, nós estaríamos bem pior hoje, porque segundo a vontade de Deus operando em nós. Quer um exemplo? Por que você está aqui agora sentado ouvindo a palavra de Deus? Porque o Espírito de Deus colocou no teu coração o desejo de estar na casa dele. Se fosse o teu desejo, era estar ali, quem sabe assistindo Fantástico, tomando um pouquinho gelado, comendo um peixinho assado, né? Quem sabe essa é a sua vontade, mas é a vontade de Deus, é ouvir a palavra para te colocar numa direção, para te colocar no rumo, para que você entenda que tudo aqui nessa vida é passageiro e ilusório. E nós não podemos de maneira alguma fazer planos baseados no tempo de duração nossa. Porque eu aprendo com o Tiago, quando ele diz, olha, amanhã, se Deus quiser, eu vou comprar. Se Deus quiser, eu vou ter neto. Se Deus quiser, eu vou ter filhos. Se Deus quiser, eu vou casar. Se Deus quiser, eu vou ter empresa. Se Deus quiser, eu vou prosperar. Mas é se Deus quiser. É a vontade dele prevalecendo sobre a nossa vida. É a realidade de Deus prevalecendo sobre a nossa vida. Aprenda, querido, essa realidade de fé que Deus nos mostra através da sua palavra. E é interessante que, apenas para terminar, eu vejo aqui também que algo que causava bastante sede naquele povo era a busca constante para preencher o seu vazio, o vazio frustrante daquilo que nunca era preenchido. Quantas vezes esses homens se levantaram e foram atrás de mestres? E não era um mestre que realmente havia sido profetizado pelo Velho Testamento. Quantas vezes as pessoas se levantavam e iam atrás de homens que diziam que tinham todo o poder e se frustravam? Quantas vezes aquelas pessoas se levantavam, entravam dentro do templo para simplesmente oferecer um animal para os seus pecados e o sacerdote, ao entrar na porta, era fulminado? Quantas vezes o ciclo se repetia? Quantas vezes o cenário não mudava? Quantas vezes a mesma proposta que agora poderia mudar essa realidade não mudava? Aí Jesus aparece e fala para eles, olha, deixa eu falar um negócio para vocês, vinde a mim. O convite dele é um convite gracioso para a nossa vida. É um convite para quem tem carga pesada sobre os ombros. É um convite para quem tem cansaço. É um convite para quem está sobrecarregado. Porque eu acho tremendo, e se você puder visualizar o cenário agora, visualize comigo. A vida é como uma esteira de aeroporto, né? Você vai passando ali, alguns têm uma carga maior, alguns carregam 2 malas, 3 malas, alguns estão encurvados por causa dos problemas da vida, por causa da procura da vida. Alguns já estão caindo porque cederam às realidades propostas por esse mundo que jaz no mal. Mas a realidade é que nós estamos todos indo nessa esteira para algum lugar. Esta é a realidade. E aí Jesus chega e fala, vinde a mim, vocês estáis cansados e sobrecarregados. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer tirar as cargas sobre os teus ombros. A carga da religiosidade, a carga da preocupação, a carga da falsa promessa, a carga da falsa procura, a carga do pecado não confessado. Ele quer tirar sobre os seus ombros tudo aquilo que impede ele de fazer a tua obra. E ele tem poder para mudar o cenário da tua vida. Vinde a mim. É o convite de Jesus para você nessa noite. Vinde a mim, vocês estáis cansados e sobrecarregados. Sabe o que ele vai fazer? Eu vos aliviarei. Sabe quando você chega na casa de alguém assim e fala, não vou dar água, rapaz, essa minha água passou de outro, eu vou lá. Não tem água, lugar nenhum aqui. Você vai continuar com sede. Mas quando Jesus chama, ele está dizendo para você, vinde a mim, estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque eu tenho água da vida. Eu tenho pão que alimenta, eu tenho tudo aquilo que a alma do homem ela precisa para ser transformada. Eu tenho algo na minha dispensa que você precisa. Eu tenho mais fé para o teu coração. Eu tenho mais o acreditar no amanhã. Eu
a tua procura para que o teu vazio existencial seja preenchido. Eu tenho aquilo que você veio buscar. Para a mulher samaritana na beira do poço, que procurava o Monte Santo para adorar a Jesus, Jesus disse: mulher, vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu tenho para você tudo aquilo que você procura em mim. Ele sabe o que eu acho tremendo em Deus? Ele não é político que aparece de 4 em 4 anos, prometendo coisas absurdas. Hoje eu estava vendo na internet, o cara estava procurando os caras que gastou dinheiro dele porque comprou o voto. Só 2 votou nele. Ele falou assim: rapaz, eu não sei quem foi ele. Eu quero saber quem foi esse outro que votou. Se foi minha mãe, se foi meu pai. E eu quero saber o que fizeram com o meu dinheiro. Gastaram meu dinheiro tudinho. Eu dei porta para uma, eu dei cabrito para outra, eu dei dinheiro para outra. Só 2 votou em mim. Ele bravo, frustrou com o homem. É assim a realidade do homem. O homem se frustra, mas se o nosso coração obedecer o doce e gracioso convite de Jesus para o nosso coração, nós vamos saciar o desejo da nossa alma. Não há frustração em Deus, não há frustração nas suas promessas, há alegria em Deus, porque o nosso Deus não é como político, o nosso Deus promete e as suas palavras não se perdem com o tempo. A maior promessa que ele fez está prestes a ser cumprida. Ele voltará para buscar a sua igreja. Prepara para encontrar com teu Deus. Ali que ele saciaremos uma vez por toda a sede da nossa alma. E o mais gostoso e o mais gracioso, estaremos para sempre com o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Vamos colocar de pé. Termine esse versículo dizendo para você a mesma palavra de Jesus para a sua vida: vos alegrarei. É a promessa de Deus para a tua vida. Procure Deus toda essa semana, todo esse mês, todo esse ano, todo final da tua vida, e você vai ver que as tuas promessas não se perdem. Vos alegrarei. É promessa atual para você. Amém? Feche os olhos, o louvor todo aqui. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Te amo,
sobrenatural. Pai, vai tua mão e abençoe, Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome do Pai. Amém, Senhor.